nossa mensagem de número 37, da série Atos, a Igreja em Ação. Hoje vamos meditar em um versículo inicial, depois alguns outros versículos também complementares, e eu quero ver o tema que nós temos então para a mensagem de hoje, o caso João Marcos e o retrocesso na missão. O caso João Marcos e o retrocesso na missão. Vamos falar sobre isso com base nesse versículo, o versículo de número 13, que diz: de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Mais uma vez, vamos ler mais uma vez. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Agora vamos ler o outro texto que eu havia separado. Agora nós vamos dar uma olhada lá no capítulo de número 15, só para vocês verem o que aconteceu por conta dessa desistência de João Marcos, o que isso acarretou no andamento da obra do Senhor, nos projetos missionários. Então a gente pula para o capítulo 15 e dá uma olhada agora no versículo de número 36, que diz assim: algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Viram só? Daqui um pouquinho nós vamos falar sobre isso. Uma rápida introdução aqui no episódio de hoje. Vamos observar o ponto de vista de três personagens: Marcos, Paulo e Barnabé. Situações reais, motivos legítimos e possivelmente ninguém está errado. É o que nós vamos analisar juntos hoje, né? Provavelmente numa primeira leitura você já deve ter concordado com um dos três, discordado de algum outro, né? Se indignado, mas o fato é que nós vamos precisar dessa ótica, né? Como a gente costuma dizer, enxergar o mundo a partir dos óculos do outro, na visão do outro. Vamos falar sobre desistência, sobre zelo e sobre misericórdia, tudo na mensagem de hoje. Eu acho que agora o próximo é o mapa que eu tenho apresentado para vocês aqui todo domingo, para nós irmos acompanhando, né? Vocês lembram que eles estavam aqui em Antioquia da Síria, a mensagem da semana passada, né? As últimas mensagens eu falei sobre Antioquia. Depois de Antioquia eles foram enviados então para a primeira viagem missionária, chegaram a Chipre, a ilha de Chipre, primeiro aqui em Salamina, e depois percorreram toda a ilha e chegaram a Pafos, capital, cidade portuária. E daqui então agora, olha só que viagem, eles vão para essa região. Atualmente isso aqui tudo é Turquia, né? Essa região que na época, nas províncias romanas, era chamada de região da Panfilha. E eles chegam a Perge. E daqui de Perge, o Marcos, também chamado de João chamado de Marcos, muitas vezes nós nos referimos a João Marcos, ele então desanima e informa Barnabé e Paulo que para ele não dá mais. Né? Quais razões, irmãos? Quais razões levaram o João Marcos a naquele momento da sua jornada, da sua caminhada, desistir, retroceder, desanimar, enfim, poderíamos usar tantas expressões aqui. E aí então ele volta para Jerusalém, né? Mais ou menos aqui assim, volta para casa, volta para a família, né? E aí a gente vai pensar um pouquinho sobre as motivações. Em primeiro lugar, nós vamos
pensar sobre esse ponto, esse tópico que a gente tem aqui diante de nós, chamado então de desistência. E o foco aqui, dos 3 personagens que a gente falou que iríamos analisar a perspectiva de cada um deles, o foco aqui é nós pensarmos no João Marcos, que ele é o que representa nesse sentido aqui o ponto desistência. Claro que nós precisamos pensar o seguinte: eu não estou falando aqui em abandonar a fé, eu não estou falando aqui em apostatar da fé, em virar as costas ao Senhor, que também, né, é um assunto que também cabe, é cabível, também tem o seu espaço nas nossas discussões e que nós vamos chegar lá também, e que às vezes, e foi bem lembrado pela Bruna, né, nós temos que ter esse olhar e essa percepção de até mesmo orar por irmãos nossos que a gente percebe, puxa, o irmão, ele está ficando para trás, nós estamos rumo, né, a uma direção, a um alvo, estamos caminhando, e é importante que façamos isso todos juntos, porque esse é o sentido, esse é o significado de corpo de Cristo, de congregar, de estarmos reunidos num só propósito, numa só fé. E o desânimo, irmãos, ele pode bater na porta de qualquer um de nós, inclusive de pastores, de cantores, irmãos que louvam ao Senhor, né, de diáconos, de presbíteros da igreja, de membros da diretoria. Não são, e não é por causa dessas questões que nós estamos isentos do desânimo espiritual, né, da apatia, da fraqueza. E eu já falei algumas vezes aqui que se nós negligenciarmos principalmente, né, aquelas práticas que fazem parte de uma espiritualidade saudável, nossa vida de oração, a nossa leitura da palavra, a nossa comunhão com os irmãos, frequentar aos cultos, e a gente sabe hoje, por exemplo, e eu entendo isso perfeitamente, que nós podemos não estar presentes num determinado domingo, num determinado culto. Isso é totalmente aceitável, né? Pastor, domingo agora eu tenho uma visita, os meus familiares são do interior, eu preciso ir até o meu pai, por exemplo, quero passar, e eu inclusive que não tenho mais o meu pai, incentivo os irmãos, você tem seu pai, vá passar um tempo com seu pai, né? Tem a sua mãe, vai passar um tempo com a sua mãe, né? Porque depois que as pessoas partem, a gente sempre, como tem aquela música dos Titãs, né? Eu deveria ter feito tantas coisas mais e eu acabei não fazendo. Então, eu sou um incentivador. Olha, aproveite o seu tempo com seus familiares, filhos, com os seus pais, com os seus irmãos e aí por diante. Mas a gente sabe também, em contrapartida, que tem muitas pessoas que vão se aproveitando do momento, da situação, e de repente não aparecem mais no culto, e de repente qualquer outra coisa é mais importante do que estar aqui na casa de Deus num domingo louvando a Deus, adorando a Deus e ouvindo a palavra. Irmãos, que zona de perigo nós entramos quando nós deixamos de ouvir a palavra do Senhor. E eu percebi, irmãos, que a falta de motivação no coração das pessoas em ouvir a palavra do Senhor não é solucionada nem mesmo com tecnologia. E de onde que eu tiro essa conclusão? Do período da pandemia, que nós não estávamos nos reunindo presencialmente, mas nós tínhamos um dia da semana que nós nos reuníamos para orar virtualmente ali, numa plataforma, entrávamos para fazer um tempo de oração, e uma pregação que durante a semana nós gravávamos lá no estúdio do irmão Rodrigo, gravávamos lá a pregação e lançávamos semanalmente no nosso canal no YouTube. Era um canal que eu já tinha e acabei usando para a igreja naquele momento. E aí a gente via ali as participações em tempo real num domingo à noite, onde ninguém podia sair para a rua, não tinha mercado aberto, não tinha shopping aberto, não tinha nada funcionando. Num domingo à noite nós tínhamos ali 7, 8 dispositivos acompanhando um culto num grupo que era superior a 60 pessoas. Então esses números eles foram importantes para mim,
Não que a minha fé, o meu ministério dependa disso. Puxa, só tinha 7, 8 dispositivos ali conectados, como é que eu vou lidar com isso agora? Eu fiz a minha parte, irmãos, eu tenho ciência disso. E muitas vezes, em conversa com os irmãos, que não estavam inclusive vindo quando nós voltamos, e aí a gente voltou, eu recebi críticas por abrir a igreja, eu recebi críticas por fechar a igreja, e eu percebi que em qualquer coisa que eu decidisse ia ter alguém criticando. Não, mas é perigoso, não, mas nós deveríamos fazer mais cultos, né? Tinha que distanciar as cadeiras, tinha que usar máscara, nós fizemos tudo para não dar motivo do que falar, mas sempre teve alguém que falou alguma coisa, que criticou. Mas enfim, a gente continua fazendo, né? Não dá para ir pelo que os outros falam. E aí essas pessoas que vinham, ou melhor dizendo, que não vinham aos cultos, elas não vinham por questões sanitárias, né? Mas elas iam no supermercado, elas iam no shopping, elas iam... quando voltaram, os clubes de futebol voltaram a jogar, elas foram para o estádio, eu encontrava elas em qualquer lugar. Em qualquer lugar eu encontrava elas, mas na igreja era difícil, né? Porque era um problema, etc e tal. Irmãos, uma coisa que eu fiz nesse período, eu deixei as pessoas à vontade, eu não obriguei ninguém a vir ao culto. Até porque nós temos muitas pessoas na igreja que a pessoa, né, ela tem familiares, às vezes tem os filhos, alguns irmãos de mais idade tinham os filhos que não eram da igreja, ou o contrário, né, alguns irmãos mais jovens tinham os pais em casa que não pertenciam à congregação, e eu fiquei analisando uma situação. Se eu ficar pressionando os irmãos, vocês precisam vir ao culto, e uma dessas pessoas, ela pega Covid em qualquer lugar, qualquer outro lugar, mas aonde é que vai cair a culpa? Foi na igreja, porque está indo na igreja. Então eu fiquei tranquilo, porque essa culpa eu não carrego, né? Não forcei ninguém a vir, não fiquei lá, você tem que voltar. Irmão, você está se sentindo à vontade para voltar? Não, ainda estou com medo. Tranquilo, fica aí. Mas pelo menos acompanha a programação da igreja. E aí, em conversa com algumas pessoas que estavam em casa, eu descobri que nem sequer acessavam os materiais que nós produzíamos. Então veja que acima de um problema sanitário, nós temos um problema no coração, no desejo, na vontade, no interesse, naquilo que é prioridade na vida da gente, né? Então esse ponto eu precisava falar um pouquinho sobre isso, porque se nós negligenciarmos aquilo que é essencial, aquilo que é primordial para a nossa vida cristã, nós corremos o risco de enfraquecer na fé. E aí depois vem as dificuldades, vem os problemas e vem também junto os questionamentos. Pastor, por que eu estou passando por isso? Por que Deus permitiu? E teve um dia que, eu não me lembro, eu não tenho certeza se foi num culto de domingo que eu falei, ou foi numa das nossas reuniões dos homens aqui, irmão Eliezer, que eu disse que existem problemas que sofremos e tem outros que nós mesmos criamos, né? O irmão lembra disso, foi numa terça-feira, numa reunião de homens aqui. Existem problemas que, na verdade, a gente vai viver, vai experimentar situações turbulentas na nossa vida, porque, na verdade, nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos, né? E é importante nós falarmos sobre isso. Agora, também existem as razões porque o nosso irmão Marcos aqui quis voltar para casa. Por que será que o Marcos quis voltar para casa, irmãos? Pode ser que o Marcos sentiu medo, irmãos. E todos nós, em algum momento, sentimos medo. Todos nós, em algum momento, vamos ser tomados por uma situação de algo que é desconhecido diante de nós e podemos dar uma balançada. Quem sabe o Marcos ainda era imaturo para estar naquela equipe pastoral, naquele grupo de missionários, né? O próprio apóstolo Paulo, depois mais à frente, ele vai dar orientações sobre os presbíteros da igreja, ele vai dizer, é importante que eles não sejam novos na fé. Não sei se o Marcos era novo na fé, pode ser que não, mas eu lembrei desse texto agora. Pode ser que o Marcos tinha uma questão, irmãos, emocional, e a gente precisa entender que nós não nos separamos em fragmentos, né? O eu espiritual está uma maravilha,
fisicamente estou saudável, graças a Deus, mas emocionalmente eu não estou bem. Quando uma dessas áreas da nossa vida ela é afetada, o todo sofre. Você pode estar bem espiritualmente, você pode estar bem fisicamente, mas se emocionalmente você não estiver bem, vai acabar afetando as outras áreas da sua vida. Por isso que a saúde emocional é tão importante, por isso que a gente precisa se preocupar com isso também, né? E pensar o que fazer. E vai existir momentos na vida de um servo de Deus que ele vai precisar se recolher um pouco. Existirão momentos na vida de todos nós que, para não desistirmos, é melhor diminuirmos o ritmo, né? Porque fazer muito naquele afã de querer agradar a Deus pode ser também prejudicial. Às vezes, como que a minha mãe dizia, né? Como a mãe de vocês já deve ter dito, quer dar um passo maior que a perna. E às vezes a gente se vê, ou né, abraçar o mundo, e a gente se vê numa sobrecarga de atividades, né, e de repente a gente não consegue dar conta, e a gente precisa controlar essas questões. Tem um pastor que eu leio algumas coisas que ele produz, já fiz um curso com ele, que é o pastor Ricardo Agreste, e ele disse que nesse sistema de plantação de igrejas, quando ele pensou em começar um trabalho lá em Campinas, uma das coisas mais importantes que ele teve no ministério dele era fazer menos para fazer melhor. E às vezes a gente precisa se preocupar com isso também. Ao mesmo tempo que há sempre uma cobrança, até mesmo pastoral, irmãos, vocês têm que trabalhar mais para Jesus, mas às vezes a gente quer fazer muito, e tudo que a gente coloca a mão a gente faz mal feito, faz pela metade, faz abaixo da média, né? Somos medíocres, muitas vezes não fazemos com excelência. É preferível nós escolhermos uma função, uma tarefa e desempenharmos essa tarefa o melhor que nós pudermos para não nos sobrecarregarmos, né? É importante nós pensarmos sobre isso. E outra vez eu escrevi um material que eu estava escrevendo e me veio à mente uma frase, depois essa frase até tomou uma proporção nas redes sociais, onde eu coloquei da seguinte maneira: se o teu serviço a Deus está interferindo, atrapalhando no teu relacionamento com Ele, então não é a Deus a quem você serve. Se para servir a Deus eu preciso sacrificar momentos de oração, de devocional e de leitura da palavra, então eu não estou fazendo para Deus, eu estou fazendo para mim, eu estou fazendo para o meu ego, eu estou fazendo para o sistema, para a estrutura, né? Então, se o nosso serviço a Deus atrapalha o nosso relacionamento com Ele, então não é a Ele que nós estamos fazendo. A gente precisa se perguntar, para quem que eu estou fazendo isso? Porque para fazer para Deus, eu não posso em nenhum momento da minha caminhada comprometer o meu relacionamento com Ele. E é exatamente isso que eu vejo na pessoa de Jesus. Jesus, ele cumpre a sua missão com perfeição, como nenhum de nós cumpriria e poderá cumprir, mas vocês observam na leitura dos evangelhos que o tempo todo ele separa momentos e ele diz: agora as multidões que esperem, agora é o meu tempo com o Pai. Agora os apóstolos que esperem, podem entrar no barco, vão na frente, eu vou depois, porque eu tenho que orar agora. Mas Senhor, como é que o Senhor vai? Eu dou um jeito. E depois ele alcança eles caminhando sobre as águas, mas ter o seu tempo com Deus, em nenhum momento ele pediu perdão. Deus, eu não consigo orar hoje porque eu tenho tantos pães para multiplicar, eu tenho tantos cegos para curar e tenho tantos para ensinar que eu não vou conseguir orar. Não, ele valorizava aquilo que é essencial. Então, quando eu penso em Marcos, eu não sei qual foi a razão, né? Eu não sei se Marcos ele teve medo, se Marcos estava sobrecarregado, se Marcos ele era imaturo, foi cedo demais, se Marcos quis fazer mais do que ele era capaz de fazer. Às vezes a gente quer fazer mais do que nós mesmos somos capazes, né? Faça aquilo que você tem condições de fazer, aquilo que está ao seu alcance. E aí, em segundo lugar, a gente pensa sobre o zelo. E aí, quando eu penso em zelo, eu penso em Paulo. E Paulo é aquele cara que diz assim: não, você não vai junto, porque você nos decepcionou.
Você nos abandonou, pulou do barco, deixou a gente sozinho e voltou para casa. Seu neném, chorão, né? Não falou isso, que são acréscimos meus aqui na passagem, né? Imagino que ele pensasse isso a respeito do Marcos. Você não pode nunca mais ser um missionário. Num primeiro momento a gente pensa assim, Paulo esse cara é muito, né, rígido, ele não é flexível. Ok, mas eu também penso nele como um homem que tem zelo pela obra de Deus. E que quando se trata de obra de Deus, as coisas de Deus, a gente precisa ter responsabilidade. Irmãos, vocês não têm noção de quantas vezes a gente teve, por exemplo, pessoas que estavam com agenda aqui na igreja para limpar, para cuidar da porta, para cuidar dos carros, exceto hoje, por exemplo, aquele casal que eu falei não veio para a limpeza porque a criança foi para o hospital. Ok, né? Não, vocês vão ter que vir. Não, irmão, fica aí, cuida da criança, levem ao médico, se precisar de alguma coisa, nos contate, nós vamos orar pelo Joaquim. Ok. Agora, vocês não têm noção de quantas vezes as pessoas tinham uma agenda e simplesmente não cumpriram. Simplesmente não apareceram, não deram satisfação. Irmão, você tinha uma escala ontem. Pois é, pastor, é que chegou visita. As visitas, irmãos, levam as culpas em tudo, né? Claro que é chato você dizer assim, poxa, vem um familiar de longe, eu tô saindo, desculpa, dá licença, mas eu vou para a igreja. Mas pelo menos, né? Poxa, ô pastor, não precisa nem entrar em contato com o pastor, irmãos. Entra em contato com outro irmão. Liga para o Michael, consegue me substituir hoje nos carros porque eu não vou. O pastor está lá no domingo à tarde, meditando na palavra, se preparando para pregar, e aí ele tem que parar o que ele está fazendo para ir ali ver alguém que possa substituir o fulano, né, por causa de... Resolvam. Né? Então eu vejo aqui que Paulo, zeloso pela obra de Deus, ele acaba sendo firme, duro, rígido com Marcos, que no nosso ponto de vista, assim, como leitores, a gente poderia dizer, poxa, o Paulo está errado. Mas a gente também não acompanhou o desandar, né, da situação, da carruagem. A gente não sabe como que foi esse desfecho lá entre Marcos e Paulo, Marcos, Barnabé e Paulo. A gente não sabe. Né? De repente o Marcos foi infantil, foi imaturo, de repente o Marcos estava pisando na bola, de repente o Marcos já vinha cometendo sucessivos erros, e talvez até uma cobrança do próprio Paulo, que pode ter cobrado dele, meu irmão, se liga, meu irmão, e aí ele, né, não gostei, vou sair, vou voltar para casa. Então a gente não viu, a gente não acompanhou a situação lá. A gente sabe que Paulo, por ser zeloso com a obra de Deus, falou não, o Marcos não. E aí o Barnabé era tio dele, ou primo dele, daí fica de repente uma situação meio familiar ali. E por conta disso, e eu não quero nesse momento dizer quem está certo e quem está errado, porque eu não estava lá, mas por conta disso, uma das maiores parcerias missionárias da história se rompeu. O Barnabé e o Paulo, que faziam parte de uma equipe linda, né? Se davam muito bem. Se eles fossem jogadores de futebol, eles seriam, né, muito bem entrosados, né? Eu não preciso nem olhar, eu só toco a bola porque eu sei que o Barnabé vai correr aqui na direita e ele vai cruzar e eu vou entrar e vou fazer esse gol de cabeça. Tipo assim, né? Eles estavam afinados, alinhados, mas por conta dessa situação o Paulo disse, não, o Marcos não vai junto. E o Barnabé disse, não, ele precisa ir junto. A gente precisa dar uma chance pro rapaz. Né? É certo, ele pisou na bola, mas vamos dar uma chance para ele. E a coisa foi esquentando. E aí o Paulo diz assim, tu quer levar o Marcos? Leva, mas eu não vou. E aí olhou para o Silas e disse, Silas, vem comigo. E aí uma dupla sai para um lado e outra dupla sai para o outro. Né? A obra de Deus continua, irmãos. A obra de Deus, ela independe de nós. Né? Imagina se Deus precisasse que os homens
sempre concordassem para fazer alguma coisa, irmãos, que dificuldade seria? Deus continua agindo, Deus continua fazendo, mesmo quando nós não concordamos com a visão do outro pastor, com a visão da outra igreja, com a visão da convenção, seja lá do que for, Deus continua agindo, né? E nos dando ferramentas, mecanismos suficientes para que nós possamos nos perdoar, nos entender e aprender a caminhar juntos, porque é uma necessidade, apesar das nossas diferenças, aprendermos a caminhar juntos. Então aqui quando a gente olha para o Paulo, a gente lembra disso, zelo com as coisas de Deus. Estou agora dizendo que o Paulo estava 100% certo? Não, mas trazendo para os nossos dias eu preciso dizer para vocês e para mim mesmo, nós precisamos ser mais zelosos com as coisas de Deus. Aquilo que é para Deus precisa ser feito da melhor maneira possível, com responsabilidade, com amor, com caráter, porque é isso que deve acompanhar servos e servas do Senhor. E aí, a gente chega então no terceiro e último ponto, análise desse trio, e aí a gente pensa num Barnabé. E o Barnabé, ele combina com misericórdia, inclusive no nome, né? Filho da consolação, ou aquele que consola, que exorta, que aproxima, né? Variações do sentido do seu nome. O Barnabé é o camarada aqui que para nós, se a gente fosse aprender hoje, né? A gente aprenderia com esses três personagens da seguinte maneira: entenda os seus limites, Marcos. Amém? Reconheça os teus limites, Marcos. Seja mais zeloso, Paulo. E também mostre misericórdia, Barnabé. A gente aprende com esses três personagens e a gente não separa, a gente precisa ter tudo isso conosco, né? E o Barnabé aqui representa para nós aquele que tem paciência. Uma figura de Cristo. E veja que Cristo, ao mesmo tempo que Cristo é zeloso, que Cristo vai lá e pega um chicote e corre do pátio do templo, aqueles cambistas, vendedores, comerciantes que estão se valendo daquele espaço de adoração para o comércio, ao mesmo tempo que Jesus vai lá e expulsa eles, mostrando zelo, né? E o evangelista lembra do salmo que diz assim: o zelo pela sua casa o consumirá. Ele com 12 anos está lá e ele diz para José e Maria: vocês não sabiam que para mim era importante tratar dos assuntos do meu pai? Zelo, compromisso, responsabilidade, mas ao mesmo tempo ele tem ali com ele 12 motivos para ser paciente. Entenderam? 12 razões para ser paciente, eram os apóstolos, né? E ele foi paciente com aqueles homens. Imaginem se Jesus, na primeira vez que eles cometeram um erro, Jesus disse: a partir de hoje vocês não vão mais comigo, pode ir embora, eu vou escolher mais 12, porque vocês não dão mais. Jesus chega a dizer naquela ocasião: até quando eu vou estar com vocês, ó homens de pequena fé? Mas estava lá, né? Como disse o apóstolo João: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Em outra ocasião ele diz: Pai, daqueles que me entregaste, não joguei nenhum fora, está aqui eles, aos trancos e barrancos, mas eles estão aqui. E esse apóstolo Paulo é curioso porque aos Coríntios, eu não me lembro se na primeira ou na segunda carta, mas eu acho que é na segunda, mas enfim, Paulo aos Coríntios, ele diz assim que a gente precisa, que a igreja precisava ser paciente com aqueles que são débeis na fé, aqueles que têm dificuldade, que ficam um pouco mais para trás, vão ter paciência, irmãos. Olhem para frente, vocês estão vendo lá a linha de chegada, é para lá que nós vamos. Mas de vez em quando dá uma olhadinha para trás, não para retroceder, porque Jesus disse que quem coloca a mão no arado e olhar para trás não é digno dele, não nesse sentido, mas olha para trás e vê se não está ficando um irmão para trás. E se está ficando um irmão para trás, volta um pouquinho, dá alguns passinhos aqui e pega esse irmão, essa irmã, esse companheiro. Vocês lembram daquele filme lá, que fez o maior sucesso, Até o Último Homem?
Quem é que já assistiu esse filme? Se você não assistiu esse filme, você precisa assistir esse filme. Né? Até o Último Homem. O camarada vai lá e começa a ir atrás dos soldados feridos, dos seus companheiros que ficaram para trás na batalha. Isso é uma mensagem para nós também. Vamos olhar para trás e ter paciência com aquele irmãozinho que está indo mais devagar, ajudar, fortalecer, e dar um empurrãozinho de vez em quando, manifestar misericórdia. Não, mas o irmão errou, o irmão tropeçou, eu não admito que se faça uma coisa dessas. Irmãos, Deus tem admitido tantas coisas que nós fazemos, irmãos. Deus tem nos suportado erros e mais erros, e tem sido paciente conosco, tem sido longânimo, como a gente lê muitas vezes nas Escrituras, demora para se irar, e aí a gente, na primeira que o irmão faz, a gente já quer, não, esse aí eu vou jogar fora porque não vale nada para mim. Não façamos isso. Então a misericórdia precisa também estar em nós, assim como o zelo pelas coisas de Deus. A gente não negocia, as coisas de Deus são sérias, mas ao mesmo tempo manifestando misericórdia. Quando Paulo orienta Timóteo, olha que interessante isso, Paulo orienta Timóteo para exortar os irmãos e aquela coisa toda, ele sempre fala assim para ter cuidado para fazer isso com amor. Se você for exortar, chamar a atenção de um irmão mais velho, faça isso como se você fosse filho, Então, com respeito, com zelo, com consideração. E eu descobri, irmãos, que dá para falar a mesma coisa de maneiras diferentes. Que para a gente ser duro, ser firme, ser rígido, com aquilo que é necessário, não precisa ser grosseiro, não precisa xingar ninguém, não precisa gritar com as pessoas, usar o púlpito para pá, isso e aquilo. Não, irmãos, dá para ser um pastor firme naquilo que é necessário ser firme, falando com amor, com educação. E eu vou dizer para vocês, os resultados eles são muito melhores do que aquele que usa o púlpito, o microfone, para alfinetar, para dar indireta ou coisa desse tipo. Eu nunca vi resultado, o pastor me deu uma indireta no culto, todo mundo viu que era para mim, agora por conta disso eu vou me endireitar na vida. Muito pelo contrário, a pessoa, eu vou para outra igreja porque o pastor me expôs, me machucou, aquela coisa toda. E aí, eu acho que eu tenho um texto ali para nós encerrarmos, e é curioso porque agora vocês vão ler algo que Paulo escreveu sobre Marcos. A gente viu um Marcos que desistiu, a gente viu um Paulo que disse, não, Marcos nunca mais. A gente viu um Barnabé que disse, vamos dar mais uma chance para o rapaz, mas lá na frente, você vê um Paulo que também é humilde para reconhecer isso, você vê por trás disso o resultado de um Barnabé que não jogou fora, e aí o Paulo, nos seus últimos dias, ele preso em Roma, ele escreve a Timóteo e conta algumas situações que ele está vivendo lá, e ele diz assim, só Lucas está comigo, e Lucas é quem escreveu Atos, quem registrou essa história aqui, só Lucas está comigo, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. E esse Marcos, medroso talvez, imaturo quem sabe, precipitado, diríamos, é um Marcos que amadurece, é um Marcos que cresce, é um Marcos que anda com homens, Como disse aquele cidadão, eu não lembro quem foi, que se cheguei onde cheguei é porque me apoiei nos ombros de gigantes, A história paralela diz que Marcos caminhou com o apóstolo Pedro, que andou com Pedro, e escreveu o evangelho que os especialistas dizem, inclusive, que foi o primeiro evangelho que serviu de base para os outros, principalmente Mateus e Lucas, Veja bem, vamos jogar fora esse irmão? Não vamos. Deixa com Deus. Vamos deixar com Deus. Deus é quem faz a obra. Deus é quem ensina. Deus é quem fortalece. Deus é juiz nessas situações. A gente não vai jogar ninguém fora, Pode ser que Marcos tenha passado por um momento difícil
E muitas vezes eu vi pessoas que julgaram outros que passaram por um momento difícil e depois passaram por um momento difícil. Aí quando eles passaram pelo momento difícil, eles admitiram, pois é, aquela vez eu fui tão irado contra fulano, mas hoje eu percebo como não era fácil, como era difícil o que ele estava vivendo. É porque você não estava vivendo aquilo, né? Você não conheceu a dor do outro. Você não conseguiu enxergar o mundo a partir da ótica do outro, né? Então a gente precisa refletir sobre essas questões. A gente teve agora, há uma semana, nós tivemos ali no seminário os alunos que apresentaram os seus trabalhos de conclusão de curso, e teve uma irmã, uma aluna, que falou sobre fé e depressão. É um assunto extremamente abordado, né? E que muitos cristãos no passado diziam, crente não fica depressivo, até ficar. Aí de repente ele, que era crente, que ia no culto, que orava, que lia a Bíblia, ele se viu impossibilitado de fazer tarefas tão fáceis, né? Com bloqueios emocionais. E aí ele entendeu, não tem a ver com fé, não tem a ver com espiritualidade, tem a ver com as nossas emoções, e precisa ser tratado, precisa de medicamento, precisa de terapia e do que mais for necessário, né? Até você ter uma depressão, uma crise de ansiedade, uma síndrome do pânico, o outro era fraco na fé. Isso aí é falta de oração. Você precisa ler o Salmo 91. Se você ler o Salmo 91, você resolve. Aí de repente você vive aquilo. Puxa, não era isso, né? Era muito mais do que isso. Irmãos, 3 coisas para nós lembrarmos hoje que vocês, ao saírem daqui, vocês não podem esquecer, né? Com Marcos eu aprendo que eu tenho limite, eu tenho que respeitar o meu limite. Com Paulo eu aprendo que é necessário ter zelo com as coisas de Deus. E com Barnabé eu aprendo que é necessário também demonstrar misericórdia para com o irmão.